Então é isso. Então vamos começar, gente. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Renata Magalhães. Eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. E também sou uma amante do cinema e grande entusiasta do boteco. Isso mesmo que você ouviu. Boteco, bar, bochicho, botequim. Os dois assuntos estão relacionados. Sim, então sim. Quantas vezes você não saiu do cinema com uma opinião sobre um filme, sentou na mesa de bar com a pessoa que foi assistir junto com você e mudou de opinião? Viu uma coisa que você não tinha percebido durante a sessão? Ou então sentou para conversar, falou daquele filmaço que você assistiu da Netflix, fez uma grande crítica sobre o filme e teu amigo foi lá e assistiu por causa disso. Pois é, filme e cinema estão sim interligados e hoje a gente vai conversar sobre isso com o nosso convidado Túlio Dias, que é o fundador do perfil Cinema de Boteco, que existe desde 2008. Ele já contribuiu com plataformas como Cinema em Cena, Tenho Mais Discos que Amigos, Audiograma, Cinecast. Ele é escritor, copywriter, consultor de marketing digital e fã de caipirinha. Eu sou mais do time da cerveja. Aliás, nós do Nota Terapia, a gente se apaixonou pelo perfil do Cinema de Boteco à primeira vista, logo quando a gente viu a descrição, que é a frase maravilhosa, cultura por quem entende mais de mesa de bar. Incrível, né? Vamos chamar então o Túlio com o perfil. E Aê, bem-vindo! boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que bom que deu certo. Agora deu certo com Obrigada. outro aparelho que é um aparelho mais antigo. Maravilha isso. Tecnologia deixa a gente na mão. Pois Brilhante. é, mas é isso, como você falou, ao vivo e tudo bem. Mais Faz importante é o parte. conteúdo da nossa conversa. Primeiro eu queria te agradecer em nome do Nota Terapia por ter aceitado estar aqui nessa sexta com a gente. E Obrigado demais o convite. queria já começar perguntando para você, tá numa cervejinha? Eu não vou contar o que tem na minha caneca, não. Muito bom. Segredo. Bom, eu já vou começar com você com a pergunta de 1 milhão. O que cinema tem a ver com o boteco? De onde veio essa associação para você e essa vontade, até o ponto de criar um perfil para falar sobre isso? Então, a gente acredita muito que existe assim, é um preconceito, até uma opinião um pouco preconceituosa com crítico de cinema que, em geral, são pessoas que aparentemente, não são todos, eu acabei estudando, me tornando crítico de cinema, mas na maioria das vezes são pessoas que parecem meio pedantes e falam difícil e tem aquela coisa, entorta o olho para produção blockbuster, não gosta muito dessa parada. Então a gente decidiu criar o portal lá em 2008 e assim, pensando justamente em, gente, a gente vai para bar, a gente discute, a gente fala de cinema. Vamos criar um site para falar disso, dessa forma, sem a necessidade da gente precisar se intitular como crítico de cinema. E muitas vezes, Renata, para mim, o que importa mais quando você assiste a um filme é a interpretação da vida que você tem, né? Como esse filme pode ser uma lição para você, um aprendizado. Então a parte técnica, por mais importante que seja, numa discussão de bar, tipo assim, ela não importa. Renato, só uma coisa, eu posso falar palavrão aqui? Como que é? Pode, fica à vontade. Beleza. Então, assim, na mesa de bar, foda-se, sacou? Não tem nada a ver. Tipo, ninguém quer saber a montagem, a fotografia. Não. Quero saber o que você sentiu, sabe? É isso. Legal. Quantas pessoas trabalham junto com você? Qual é a missão que você sente para essa plataforma? Então, o cinema de boteco, ele tem colaboradores que estão aí espalhados ao redor do mundo, né? Hoje tem eu, o Joubert Maia, nós somos aqui de Belo Horizonte, tem o Lucas Siqueira, que está no Canadá, e a Dani Pacheco, que está em Lisboa, né? Ela está em Portugal. E Legal. fora isso, a gente tem uma equipe de gente que está em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Tem assim, gente do país inteiro. E, assim, se for falar nossa missão, nossos objetivos de existir, é exatamente levar cinema. É, é como se fosse uma coisa meio terapêutica. Eu não tenho formação em psicologia, mas quando a gente assiste a um filme, a gente acaba tirando conceitos, tirando um aprendizado. Então, compartilhar esse aprendizado, o que significou para mim, quando eu falo sobre isso, pode ser que signifique alguma coisa para você também. Que você goste, se identifique. E a gente tenta misturar isso, e eu, como virei crítico de cinema mesmo, né? Eu acabo introduzindo ali algumas questões mais técnicas que ajudam a explicar por que a gente sentiu determinadas coisas.
Legal. Ah, isso é muito legal. E é deixar palatável, né? Deixar acessível para mesmo as pessoas que não têm um profundo conhecimento sobre o assunto serem atingidas por esse conteúdo, né? Exatamente, isso é muito importante. Quando você fala, né, de uma forma não acessível e você começa a se comunicar ali com termos mais complexos, meio que você está querendo se comunicar somente para outros críticos de cinema. Falar para quem Então, esse não é o nosso já escuta objetivo. isso, né? Exatamente, já é daquele mundo. Tem muita gente que cria blog, né, cria um canal no YouTube, um perfil no Instagram para falar de cinema e fala de uma forma mais, né, nariz em pé, meio gás nobre. E não é assim que funciona. A maioria das pessoas muitas vezes não vai compreender como que é que a parada rola. Sim. E eu imagino que vocês, assim como nós do Nota Terapia, sempre que assistem um filme, vão fazer a famosa resenha no bar depois, né? Com a pessoa que está te acompanhando. Queria saber como é que costumam ser essas resenhas, se são longas, sobre o que vocês falam. O que dura mais, a resenha ou o bar? Então, saudades, né, de fazer isso. Geralmente acaba o filme, a gente simplesmente combina, né, de beber e depois de ver o filme, acho que é até uma onda melhor, assim, que aí você assiste o filme pensando diferente. E, poxa, geralmente a resenha no bar ela é longa, né? Até tempo demais a gente nem vê a hora passando. E muitas vezes é exatamente isso, Renata. A gente vai trocando ideia e cada um fala da sensação que teve assistindo ao filme. Acho que no boteco a gente tem muito isso da sensação, das impressões. O que aquele filme pode acrescentar na nossa vida? Como esse filme, por algum motivo, pode nos tornar pessoas melhores, ajudar em desafios que a gente está enfrentando. Então a gente vai muito em cima dessa onda. E, óbvio, né? Às vezes tem um papo mais técnico, só que aí a gente olha pro lado, vê que tem gente que não tá curtindo, tá revirando o olho, não tá entendendo nada, aí a gente pula isso. Entendi. Especificamente sobre os bares, o que um bar precisa para ser um bom botequim e para ser um bom lugar para discutir sobre arte? Cerveja. Cerveja. Eu não vou contar o que tem na minha caneca, não vou. Não, acho assim, né? Aqui, vocês são de onde? Rio, Rio. Rio, não, desculpa pelo sotaque, eu vacilo aqui. É, O Nota aqui em tem Belo Horizonte, colaboradores também espalhados pelo Brasil, mas eu tô no Rio. tem gente aqui de BH? BH acho que não, BH acho que não. Ainda Pô, não. ainda não, tá. É, acho que assim, não pode ser aquele tipo de bar que tem música ao vivo, porque no meu caso, como eu gosto muito de música, eu vou prestar mais atenção na música e na conversa, por exemplo. Então, e também o barulho, né? Acaba que às vezes tem muito barulho e a gente não consegue acompanhar, não consegue discutir. Então, imagino eu, é aquele espaço que você tem a cerveja e dá para conversar, ó, de preferência sem barulho de gente atormentando, né? E pensando na conversa de botequim como uma estética própria, como é que a gente pode pensar na organização de um botequim como um método de crítica para o cinema? Como assim? Como assim? Nesse sentido de, é isso, você já citou uma das coisas que é a própria linguagem, que não é tão erudita, você fala, é isso, como você fala com os seus amigos na mesa de bar. Quais outras Uhum. características definiriam essa crítica como um conceito de estética, assim? Entendi. Acho que é muito da linguagem para todo mundo estar ali na mesma sintonia. Todo mundo entender o que está sendo falado e não ter aquela que eu acho até muito importante quando você está discutindo cinema com outras pessoas, é você não pagar de dono da razão e respeitar o outro. E assim é uma coisa um pouco difícil de fazer. A gente fala isso, ó, na teoria é maravilhoso. Na prática fica um pouco complexo, porque eu defendo muito uma ideologia que é a seguinte: existe filme que a gente gosta e não gosta, e existe filme que é bom e filme que é ruim. Aí explicar isso para as pessoas muitas vezes é difícil. Porque, por exemplo, eu adoro Anaconda.
aquele filme da cobra gigante lá. Bicho, o filme é muito ruim. Ele é Sim. horrível. Mas eu gosto dele. Então Eu tenho eu um defendo. desses. Eu Qual que é amo. seu guilty pleasure? Não, assim, eu tenho vários, mas você falou um aí que eu lembrei agora que eu amo Piranha. Amo, adoro aquele Ah, filme, me divirto é horrores engraçadíssimo. vendo. É E muito é um filme engraçado, cara. terrível, um Tosco, roteiro tosco. terrível. Não, É horrível. isso. Cara, ô, Renata, esse Piranha, ele tem uma história engraçada no cinema de boteco. Na época a gente tinha um colaborador, ele tinha um blog com análises super cabeças, né? Que era o Apimentário, era o Cristiano. E o Cristiano começou a colaborar com o cinema de boteco. E na época do lançamento do Piranha, eu assisti e eu falei, cara, eu vou fazer a melhor análise da internet para esse filme. A minha análise foi simplesmente ha em caixa alta. Tipo assim, eu coloquei uns 1000 caracteres, só assim. Bicho, o Cristiano chegou, ele conversou comigo e falou: gente, somos parceiros da Super Interessante. Isso aqui não é uma análise séria. O cara me xingou muito. Depois eu escrevi a crítica séria e tal, mas ele me xingou muito, ele não gostou, né? Então, assim, guilty pleasure é bom, gente, né? E saber explicar como aí minha tia tá aí, ela também. Contar uma história sobre minha tia. Tava participando de uma entrevista uma vez, ao vivaço. Ah, Aí ela estamos ligou ao para mandar vivo. pergunta. Tamo ao vivaço, exatamente. Ela já mandou o tesouro da titia aqui. Ela ligou e assim, eu tava apresentando junto com o Pablo, né? O Pablo Vilaça do Cinema em Cena. E, bicho, o Pablo, ele é da zoeira, né? Então, na hora que minha tia falou, não, o tesouro da titia tá aí, ele só virou para trás, me olhou e deu aquele sorriso do tipo, tesouro da titia, Tesoura da né? titia. Eu virei, fiquei marcado. Podcast do Cinema em Cena, toda oportunidade eu era o tesouro da titia. Mas beijo, Laninha querida. Bom, Vem, tá dando audiência pra gente, né? Agora, deixa eu é te bom. perguntar, essa desconstrução da crítica que vocês propõem e que essa estética, como a gente está colocando, da crítica de boteco, ela acaba promovendo, você acha que ela auxilia, inclusive, para criar uma interdisciplinaridade maior entre as artes? Porque é isso, assim como na vida, a gente é atravessado por várias... É cinema, é teatro, enfim, são Sim. inúmeras as influências externas. E quando a gente conta uma Uhum. história, a gente está influenciado por isso. Essa crítica Sim. mais desconstruída ajudaria a promover também essa interdisciplinaridade melhor? De fato, com certeza. Acho que mais até que o público que analisa cinema, o público que vai ao teatro e analisa teatro, eu acho que existe ali esse mesmo preconceito que você tem com o crítico de cinema, com o povo do teatro. Sim. Primeiro, né, ir ao teatro muitas vezes é um pouco caro. A maioria se tem gente que nunca foi ao cinema na vida, imagina ao teatro. Né? Então acaba sendo um negócio. Eu não gosto de usar a palavra elitizado porque eu não acho que é o certo. Aqui, não, Não é não sei tão se aplica democrático, tanto. né? Não é tão democrático. Perfeito, Renato, obrigado. É, mas eu acho que assim, na hora que a gente está ali no bar, ao mesmo tempo que a gente está falando, sei lá, o filme novo do Batman com o Robert Pattinson, né? O menino era um vampiro e agora ele virou um morcego. É o Pokémon, evoluiu. E, poxa, na hora que a gente vira e fala, pega uma referência disso para falar, mas ele pode, no teatro, eu vi uma peça com fulano que era sobre determinado assunto. Literatura, né? Tantos filmes que a gente vê que são adaptados de livros, é uma coisa assim super comum. Então, na hora Sim. que a gente está ali no bar, discutindo o cinema dessa forma amigável, para qualquer pessoa chegar e falar, tipo, a pessoa não precisa ter visto o filme, sabe? A gente consegue fazer, por mais que eu também não acredite em análises sem dar os famosos spoilers, dá pra gente conversar sem entregar o que acontece no filme. Né? É uma Claro. conversa e estragar filme não é um negócio que eu gosto, assim. Não. Então, no Tem meio umas desse pessoas que não papo. ligam para spoiler, né? Mas, por favor. Não, assim, essa coisa do spoiler é legal, porque, assim, né? Tem gente que. O que importa de verdade é a jornada, não é o destino. Já dizia o Sim. Steven Tyler e o Aerosmith. Se assim, cara, você já sabe o que vai acontecer. Não é um filme como Sexto Sentido, sabe? Não É, é um filme que total. tem uma Os reviravolta. outros. Nossa, imagina Sim. contar o final dos outros. Pois é.
Enfim, se não é um filme assim, eu acho que você sabe, é isso aqui que vai acontecer. Você assiste esse filme até mais atento, né? Sim, Porque você vai que prestar atenção na jornada. eu acho que, inclusive, é o grande questionamento sobre trailer hoje, né? A impressão que eu tenho é que o trailer pega todo o crescente do roteiro, que assim, é o ápice do fun and games antes daquele problemaço que o herói vai ter que lidar. Ele pega e já entrega tudo. Então você fica meio, ué, mas poxa, isso não é nenhum spoiler, é isso. Mas tá me entregando tudo, a parte mais legal da Tá, jornada, né? exatamente. Não, trailer. Eu parei de assistir trailer. Eu, por exemplo, tenho um lançamento de um blockbuster grande. Eu vejo um trailer. Eu não assisto mais trailer porque eu sei que vai me entregar. Tem um caso do Exterminador do Futuro Gênesis, que todo mundo que viu o trailer detestou o filme. Eu não vi o trailer, acho que assim, é um filme que a gente pode considerar ali um pouco medíocre, tem probleminhas ali, mas cara, eu adorei. Saca? Foi, porra, visitar o Exterminador do Futuro, né, de 89 e o de 92. É, os clássicos, sabe? Ele faz uma homenagem maravilhosa para isso. Então eu vi o filme assim, me derreti. Mas a maioria das pessoas detestou. Por quê? Porque o trailer entregava as principais coisas que aconteciam. Sim. Eu gosto da experiência quando alguém me indica um filme falando assiste o filme tal, mas não vê nada sobre ele. Não vê nada sobre ele. Eu gosto disso. Tem algo... É isso. Tem vezes que o Luiz, nosso editor, ele até falou que assistir filme com spoiler pode ser uma experiência legal, são experiências completamente opostas, mas pode ser legal, enfim. Uhum. É muito uma questão de gosto e muda a perspectiva total. Tem Mas se 100%. tem uma coisa que eu gosto é isso. Assiste esse filme, mas não lê nada sobre. Eu já fico, nossa, tá bom. Exatamente, porque você entra e se surpreende. Inclusive, Renato, vou te fazer uma dica. Tem um filme, né, e para todo mundo que está acompanhando aí a transmissão, um filme chamado Sim. Palm Springs. Ele está disponível naquele Hulu, que é um sistema de streaming. Sim, Vejam esse filme, sem saber sem absolutamente saber nada nada. sobre ele. Porque, olha, vou te falar, ele bate. Ele bate na hora que você vai pensando nas metáforas que são ali nativas da obra, tá? E na hora que você considera o momento que a gente está vivendo, por conta do isolamento social, e uma coisa curiosa, isso eu vou falar, o filme foi produzido antes da pandemia. Então, assim, é assustador quando você Zeitgeist total, consegue, né? né? O filme chama Palm Zeitgeist total. Springs. Aí, galera, fica a dica e depois conta pra gente o que vocês acharam. Eu vou aproveitar esse fim de semana que eu não vou ter que trabalhar e vou assistir. Vou procurar para assistir. É bom, é E bom. eu também queria falar sobre essa questão da crítica, né? Você falou sobre a turma do teatro também ter isso. Eu fui crítica de teatro durante um tempo. E uma coisa que eu aprendi até com o Rafael Teixeira, que foi crítico antes de mim, ele falou: toma muito cuidado quando você vai escrever, porque, primeiro, que eu acho que assim, não faz mais sentido hoje, quando a gente tem uma produção cultural super ameaçada, como tá, ser crítica daquelas que joga uma produção pro lixo. Para mim, isso não vale a pena. E ele Uhum. sempre falou também, toma cuidado, porque às vezes é do teu gosto. Tem gente que gosta disso. Você pode não gostar, sei lá, de um musical extremamente comercial sobre uma figura dessas biografias que ficaram na moda. Mas tem muita gente que só vai ao teatro para ver isso. E essas pessoas, elas são um público muito importante e elas querem ouvir na sua crítica, ler na sua crítica para elas. É para elas também que você está escrevendo, né? E- Pois é, você tocou num ponto curioso. Porque, assim, eu também concordo 100% com você quando você diz. Não vou destruir uma obra teatral. Primeiro, a gente tem o Brasil num cenário em que a arte não é nada valorizada. Nós, como influenciadores, produtores de conteúdo, a gente tem uma responsabilidade imensa. Com Não certeza. é nosso objetivo abalar quem está ali na luta para produzir coisa, mas por outro lado, e se a obra for muito ruim? Como que era isso para você? A minha revista, inclusive, o meu veículo optava por. Aí não precisa falar sobre isso. A não ser que seja assim, uma peça com uma figura global que vai chamar muita gente, a gente não pode fingir que ela não está acontecendo. Aí a gente precisa falar, e eu já passei por isso. Não é uma Uhum. situação agradável, mas passei.
Mas aí é isso, como era uma revista com um espaço delimitado, a gente preferia falar sobre o que era bom. Era a filosofia que a gente adotava. Vocês, eu É, entendo que, por ser uma plataforma digital, não tem essa limitação, né? Então, uhum. É legal isso que você falou sobre escrever o que é bom, porque é algo que eu acredito. Porra, se a gente pegar pagode, eu não sou fã de pagode, mas se a gente também pegar não. um pagode, a gente consegue identificar uma Coisas coisa ou boas outra ali. Sim. ali, né? Batidão Carioca não, esse aí a gente só vê como coisa boa a parte social, que musical eu não consigo, essa eu não consigo, não dá, né? Mas a parte social é realmente essencial, muito importante, beleza. Então, quando a gente pega para fazer uma análise de algo que a gente não gostou, mas aí a gente tem maturidade e não tá pistola da vida, né? E decide É. escrever, né? Acho que vale a pena, porque, cara, pô, aqui no digital a gente escrevia, né? Agora não, porque o Leandro Galor é de São Paulo, um ator, ele cuidava de fazer essas análises pra gente. Eu escrevi algumas análises de teatro também, no puro feeling, né? Porque eu não estudei crítica de teatro para entender como, né, fazer uma análise ali mais completa. Mas assim, você ia e era coisa da filosofia do boteco mesmo. Olha, o feeling que eu tive, a sensação que eu tive. Teve uma peça com o Paulo Miklos, que ele fazia o Chet Baker. Ah, eu assisti essa peça. Nossa, caraca, saca? Ó, o Paulo Miklos é um monstro da natureza. Paulo Miklos é foda, Amo. né? Ele é sensacional. Então, assim, mesmo, vamos supor que eu não tivesse gostado da peça. Cara, é o Paulo Miklos, que é Temos um que falar sobre ator, isso. né? Então, o cara saiu do Titãs, ele fez aquele filme maravilhoso, O Invasor, que é de 2002, recomendo aí pra galera também. E caraca, ele tá ali se doando, corpo e alma, sabe? Não precisa gostar da narrativa, mas valorizar as coisas. Sim, Mas eu sim. gostei, foi absolutamente tudo. Então, Eu gostei bastante dessa peça também. Eu achei até pelo seu tom que você ia falar que não tinha gostado tanto, mas eu gostei. não, amei, cara. Sabe aquela coisa que acaba, aí você fica assim, né? Meu Deus, o que eu acabei de ver, saca? Bate legal. E essa sensação é muito boa, né? Eu tive uma conversa há pouco tempo aqui pelo Nota Terapia também com o Leonardo Torres, que é crítico de teatro, e a gente conversou sobre teatro online, agora com a pandemia. E assim como eu tenho essa sensação para o teatro, acredito que você também tenha para cinema, que ir ao cinema não é simplesmente assistir um filme. Tem todo uma coisa que você se prepara para esse momento, né? Assim, desde a hora que você começa a se arrumar, o deslocamento até ir para uma sala de cinema, assistir o filme, e principalmente a esse ponto que eu queria chegar, que é a reverberação da obra em você, no teatro, no cinema. Que isso, para mim, inclusive nesse momento de pandemia, talvez eu sinta mais falta desse momento do que até da obra em si, se é que isso é possível, sabe? É o ritual, é a força do ritual. Embora, né, para quem é crítico de cinema, a gente costuma usar um termo que, por mais que não tenha a intenção de ser pejorativo, acaba sendo, que é falar de público comum. Público comum é aquela pessoa que simplesmente tá ali e precisa fazer alguma coisa para entretenimento e vai ao cinema. Essa pessoa não quer pensar sobre o diretor, sobre os atores, sobre vamos pensar no iceberg, é uma metáfora que eu gosto de usar. Um filme é um iceberg, a gente vê 10% dele. O que está abaixo, né, é outra coisa. Tem gente aí na crítica, Adorei. inclusive, que fala que são 7 camadas. Esse é meio doido, mas enfim, não vou falar dele não. A coisa do iceberg é muito assim. A pessoa, né, que enquadra como um público comum, ela não quer pensar. E é uma pena, porque exatamente por esse piloto automático, de certa forma, que a gente tem produções nacionais que são assim, super fracas, são Sim. abaixo do medíocre, são ridículas, sabe? Em filmes que, porra, são legais pra cacete, boas maneiras. É, nossa, teve um da Gabriela Amaral, nossa, com o Murilo Benício, esqueci o nome do filme. Enfim, é um filme maravilhoso, é de terror. Esse Boas Maneiras é com a Marjorie Chiano, esqueci o nome do diretor ou da diretora. Filmaço. É de lobisomem, inclusive. E, assim, porra, esse tipo de filme não chega pra galera. Sim. A gente tá aqui acostumado a ver Sua Mãe é uma Peça. O primeiro é hilário. O primeiro é muito bom.
mas, saca, e depois vira o terceiro, que vira um super sucesso de bilheteria. Nada contra, legal, mas é isso, se resume a isso. Então, essas pessoas não estão interessadas no ritual, isso não bate para elas. Agora, para quem, né? Porra, vive isso. E já sai de casa pensando. Aí entra na sala. Bicho, quando você tá na sala de cinema, velho, você tá ali, tudo escuro, tem aquela tela gigante, você entra naquilo, sabe? É É. maravilhoso, é uma sensação assim foda. Acaba determinado filme, você fica na cadeira ali, refletindo, caralho, que é Sim. isso que eu vi? Né? Isso é maravilhoso, cara. E infelizmente a gente agora está nesse momento, né, de pandemia. Desde março as salas de cinema estão fechadas, no que era um movimento que deveria ser provisório, acabou ficando até agora, né, quase 5 meses. E eu acredito que assim como eu, principalmente com teatro, você não deve ter nunca passado tanto tempo sem Não. ver, sem ir ao teatro, né, sem ir ao cinema, perdão. Como é que está sendo esse ato para você? Então, Renata, eu tava até falando, eu gravei um vídeo essa semana para falar sobre isso. Eu fui ao cinema a primeira vez em 92. Aí eu só voltei no cinema em 96. Beleza. Aí em 2005, 2006 foi uma época que eu fiquei mais concentrado e dedicado a mexer com música. Então eu fiquei um tempo sem ir ao cinema, sem ver filme. Por exemplo, adoro o Batman. O Batman Begins eu não assisti no cinema. Então, acho que foi um intervalo. Mas era opcional. Eu não deixei de ver filme. Eu assisti alguns filmes ainda, não com a frequência que eu faço hoje. Só fui retomar isso ali em 2007. E de Que é 2007 qual pra cá, a sua o frequência? Why? Ó, a gente tá. Eu tô com 230 filmes vistos esse ano. 230, 240, né? Ano passado foram 600. Porque ano passado eu fiz um Caramba. projeto que foram 365 transmissões ao vivo, né, durante o ano. E eu fiz 401, ou seja, todo dia eu fiz live ano passado. Então eu vejo muito filme. Eu vejo muito filme. Sim. E hoje, o fato de não poder ver esses filmes com segurança é um negócio assim que incomoda muito. Sim. A Lori, eu não sei se ela tá aqui, ela participou de uma edição do nosso podcast falando sobre a saúde mental, sobre os impactos da saúde mental nas pessoas, né? E, porra, pra quem tá aqui, eu sou alucinado com cinema, alucinado com show, eu gosto de teatro, e bicho, não pode, sabe? Então, de certa forma, é como se parte da gente estivesse presa e a gente não conseguisse fazer nada para se soltar, e vem aquele sufoco assim, beleza. Óbvio, vamos dimensionar as coisas. A gente está vivendo um momento em que essa situação ela não está no nosso controle. A gente não pode fazer Sim. nada, né, exceto usar a porra da máscara e Que as evitar pessoas não usam. aglomeração, É. né? Não, é incrível, né? Porque a gente ri tanto em filme de terror, os personagens fazendo coisas idiotas. E olha só, cara, a gente tá vivendo exatamente isso. Eu acho que ninguém nunca mais vai assistir um filme de terror, vai ter aquele personagem, você vai falar, nossa, velho, personagem idiota, que mal escrito. Eu não Nunca tenho mais. nem. É isso. Ver filme de terror, inclusive ver filme de suspense. Terror eu não gosto muito porque eu moro sozinha e eu confesso que eu sou um pouco medrosa. Mas suspense eu amo assistir, principalmente agora durante a quarentena, porque, sei lá, a realidade é tão mais amedrontadora, né? Que assim, o Exatamente. suspense é o que tira minha cabeça do que tá agora no momento. Mas vem cá, tá muito um bate-cabeça sobre a reabertura das salas e, diferentemente do teatro, os produtores de cinema, os exibidores aqui no Rio, principalmente, estão criticando a demora na reabertura das casas, das salas. Inclusive, publicaram uma carta essa semana para o prefeito Marcelo Crivella com o título Por que o senhor quer matar os cinemas? Porque já deveria ter aberto, já há um plano, já há todo um plano de segurança a ser seguido e não estão autorizando. O povo do Uhum. teatro já acha que ainda não é o momento. Mas, enfim, você acha que as salas. Que teatro também é outro rolê, né? Tem as pessoas ao vivo ali, os atores em cena, enfim. Um filme é simplesmente uma exibição. E aí eu queria saber de você, se você acha que tá o momento agora, ou se não, se reabrir, você vai frequentar, como é que é?
Não, definitivamente eu não vou frequentar. Minha mãe tá fazendo participação especial de tabela aqui, né? Tô Incrível. ouvindo. É magnífica aqui. O pessoal tem uma noção assim extrema, mas enfim. Eu tenho essa coisa, eu começo a pistolar, eu não sei disfarçar quando eu tô pistolando, sabe? Enfim, mas vamos lá. Não, não vou no cinema de maneira alguma, porque primeiro, ir ao cinema hoje, por mais que existem protocolos de segurança, esses Uhum, protocolos de segurança dependem exclusivamente do comportamento das pessoas. Se a gente já sim. sabe que filho da puta não sabe usar a porra da máscara, você acha que eu vou me colocar em risco para ir no cinema sabendo que eu vou lidar com essas pessoas? Não tem chance. É. Tem chance nenhuma. Sem chance nenhuma. Não é Sabe? E é nem uma tanto pena por pela causa disso. estrutura das salas, porque as salas a gente acredita que elas vão fazer a sanitização, que elas vão fazer toda a limpeza entre um filme e outro, mas realmente a pessoa que está do seu lado você não sabe, né? Não sabe, não tem como saber. A pessoa vai estar lá na sala, a gente quer acreditar seriamente que ela vai ficar a transmissão inteira usando máscara. Não dá, não dá. Eu acredito que a reabertura do cinema, ela faz sentido para os exibidores, até porque tem pessoas ali que vão perder o emprego, então tem esse lado realmente tenso. Só que o que eu entendo disso? Eles estão reclamando porque, porra, a academia está funcionando, né? Ônibus de viagem, avião, tudo funcionando, cinema não. Então eles É. veem isso como eles estão sendo lesados, sabe? Por que eles podem e a gente não? Só que para mim isso significa você fazer o errado em cima do que está mais errado ainda, sabe? Você não está certo de fazer isso. Mas, enfim, né? É o mercado. Pode falar um pouco de política ou melhor não? Pode. Pode, tá. É porque a gente tem, né, um governo aí maravilhoso que, porra, desde março a gente não tem a porra de um ministro da saúde, né, no meio da pandemia, a No gente meio nunca de uma viveu essa merda, a gente tá pandemia. vivendo agora, né? Então, quando esse governo vira e fala pra gente, ó, vai morrer muita gente, tá ok? Então, a gente tem que salvar a economia, porque senão vai morrer mais gente. Bicho, o desgraçado não conseguiu salvar, nem evitar a morte e nem salvar a porra da Nem esquentar a economia, economia, pois né? é. Então, assim, puta que pariu, né? E o que você acha que vai ser a bússola para orientar esse retorno para o cinema? No sentido de o que as salas vão precisar fazer para tentar trazer as pessoas no momento que for seguro? Vai ser investir em quê? Então, né, Renata, acho que assim, seria muito bacana se as salas. As salas é difícil, né? Porque o streaming é um concorrente direto das salas de cinema. Sim. Mas se elas tivessem ali uma alternativa online, no sentido que, vamos assistir aqui, você vai pagar o ingresso e vai assistir o filme em casa, sabe? Poderia ser uma saída que não foi pensada. Os streamings, eles são vistos como inimigos, né? A Netflix, o Prime, as pessoas não estão afim de liberar o filme assim tão fácil. Por mais que a Disney, com o streaming dela, tenha liberado ali, né? Falar, a gente vai lançar o Mulan, inscrevam-se aqui. Então, assim, tem essas opções, algumas pessoas algumas empresas, né, já estão ligadas nisso, já estão tentando trabalhar, mas aqui, pra gente, a opção do drive-in, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem umas duas opções, se eu não me engano, só que são locais longes, assim, das pessoas, né? Então fica um pouco complicado. Eu acredito, né? Talvez o pessoal não saiba. Existe um projeto chamado Juntos pelo Cinema. O Juntos pelo Cinema, ele é uma intenção de você trazer o público, mostrar para o público que é seguro você ir ao cinema. Aí o cabeça desse projeto, ele. Aliás, não foi ele, né? Na verdade, a campanha de marketing toda por trás soltou que era o maior festival de cinema já visto no Brasil. E eles anunciaram isso, se eu não me engano, um dia depois que a Mostra de São Paulo anunciou que faria um evento online. Então, assim, tudo isso veio de uma pessoa que é uma mega referência na área do cinema, da cultura pop. A Mostra de São Paulo, perto dele, é nada, né? A real é essa. Então, ele abalou, para quem era do público, assim, abalou a parada. E assim, esse evento, a intenção dele é trazer as pessoas para assistirem filmes da Marvel, da DC, né, os famosos parques de diversões.
E alguns filmes que foram grandes sucessos de bilheteria e filmes recentes. A gente tem, beleza, tem Tubarão, tem ET, tem algumas obras assim mais clássicas, mas, sabe, não bate. Então a ideia deles é trazer o público de volta em cima disso. Ah, vamos aqui, vamos ver Sim, esses filmes. sim. Então, assim, é Não é complicado. uma saída, né? Não é uma saída. Infelizmente a real é essa. Hoje, e é aquilo que a gente conversou agora, depende das outras pessoas. Não é Sim. um negócio que o cinema está adotando todos os protocolos de segurança. Cara, o cinema pode fazer o que ele quiser. Se tiver uma pessoa ali anti-vacina dentro da sala, É. terraplanista, a pessoa vai simplesmente tirar a máscara e paciência. E vem cá, você falou sobre o streaming. O cinema, ele realmente sempre ficou um pouco ameaçado, né? Você acha que ele, enquanto entidade, corre o risco de acabar? Não só Não, de salas de forma alguma. cinema, né? Pensado mais por uma questão de é isso. A Netflix e vários outros streamings estão produzindo filmes. Como é que você pensa sobre isso? Não, eu acho que assim, é uma discussão muito antiga que só se moderniza, né? Por exemplo, quando a televisão surgiu, o pessoal falou que ele ia matar a rádio. O cinema tá aí desde sempre. Então você achava que a pirataria ia acabar com o cinema. Cara, Sim, realmente cortou o lucro, mas não acabou com o cinema. O streaming, ele é um aliado do cinema, sabe? Não é para você pensar, porra, eu vou assinar aqui a Netflix porque é muito melhor, pago, sei lá, R$ 30 por mês, não vou pagar o ingresso e vou ter uma pessoa atrás de mim falando o tempo inteiro, outra ali do meu lado mexendo no celular. Então, o streaming ele acompanha as mudanças de comportamento. Hoje, a gente tem uma comodidade incrível, a gente tem conexão de internet super veloz, a gente consegue assistir filme em casa, fácil. Mas o ato de ir ao cinema, como você falou aí mais cedo, ele é um ritual. Ele é sim. aquela coisa super especial. Não tem como você tirar isso. Por mais que eu crie aqui na minha casa um cinema, gaste uma nota com um sistema de Fazer uma som. projeção, som. Exato, né? Projeção ali maravilhosa. Arrumo a pipoqueira daquelas, né? Estilizadas. E, bicho, não é a mesma Não coisa. é? Nunca vai ser, sabe? O que pode acontecer, falando aqui em cima da perspectiva, né, do mercado, é que até o Dario Nogari, que é um crítico de cinema bem incrível aí, ele mora nos Estados Unidos, ele acompanha bem as novidades por lá. Ele já comentou muito disso, mas o que vai acontecer é o seguinte: a gente tem ali um filme da Marvel. Esse filme da Marvel, qualquer lançamento da Marvel, ele vai ter lugar garantido nas salas de cinema, porque ele justamente é um filme gigante. Ele é garantia de retorno financeiro. Aí a gente pega, por exemplo, o próprio Palm Springs, que eu citei aqui e indiquei pra galera. É um filme pequeno. É um filme que não tem ali no elenco um nome grande, não tem um diretor fodão. Então, esse tipo de filme, provavelmente, especialmente por conta da pandemia, nas consequências, esse será um tipo de filme que dificilmente vai ter chance de ser exibido no cinema. Vai Sim. chegar direto ali no streaming. Então, acho que isso vai acontecer. Mas acabar com o cinema, de jeito nenhum. Não. Não vai rolar. E eu achei interessante o que você falou sobre entender o streaming como um aliado, né? Que acho que a gente deu um grande passo quando o Oscar indicou filmes produzidos pela Netflix. Vamos entender isso como uma renovação para dar um gás para a gente continuar vivendo, né? Exatamente, é aquela coisa. Infelizmente, a indústria vê o streaming como inimigo. E o pessoal do Oscar é um pessoal mais velhinho, é um pessoal que assim não está muito acostumado com tecnologia. Tanto que existem vários movimentos, como o Me Too, agora a gente teve aí forte, né, o Black Lives Matter. Por quê? A gente tem uma questão de falta de representatividade no Oscar imensa. Sim. São pouquíssimas mulheres diretoras de filmes que foram indicadas. Se eu não me engano, tá? Eu sou ruim com coisa do Oscar, a Dani Pacheco, que é nossa especialista, mas acho que só a Catherine Bigelow ganhou o Oscar de melhor diretora. Atores, atrizes, diretores negros acabam ficando ali deixados de lado. Então a gente tem todas essas campanhas de renovação que só vão acontecer com o tempo, porque os membros da academia, eles são
de outro mundo, de outro tempo, sabe? Então Sim, as pessoas que estão entrando agora vão ajudar nessa renovação. Mas não é um sim. negócio que vai acontecer assim, no piscar de olhos, sabe? E a parte do streaming está muito dentro disso. Eles veem o streaming como, não é cinema. Como assim não é cinema, cara? Cinema é arte coletiva. Tem um monte de Sim, gente fazendo filme. E, poxa, Martin Scorsese fez um filme para pra Netflix. E por que ele Netflix. fez um filme na Netflix? Porque ele sabia que lá ele poderia ter ele teria o filme que ele queria realizar. Ele não ia Sim, precisar se preocupar, o estúdio falando, pô, tio Martinho, o filme tem mais de 4 horas de duração, você é louco? Não, na Netflix a galera dividiu, né? Assistiu o filme como se fosse série. sim. É doido isso, né? O Pablo Vilaça, ele até falou, gente, se vocês assistirem esse filme dividido em partes, vocês nunca mais falem comigo, né? Então, assim, ele ficou rindo disso. É... Enfim, cara, é mudança de comportamento. Você tem que acompanhar isso. Claro. Como profissional de marketing, cara, você tem que estar onde a atenção da pessoa tá. Você não Uhum. pode querer cravar simplesmente que é assim desse jeito que vai ser. Não, velho, você tem que se renovar. Você tem que saber aceitar que se as pessoas estão consumindo muito um streaming, né? Estão consumindo a Netflix, o Prime, a Hulu, a Disney+, cara, você tem que saber que esses filmes ali são bem feitos. Sim. É isso. E aí, vem cá, antes da gente entrar nas perguntas da galera, eu queria perguntar uma última coisa. Pensando nesse contexto de cultura extremamente ameaçada no nosso país, pandemia, num cenário pós-pandemia de retorno, tem com essas competições, digamos assim, do drive-in, enfim. Como é que o boteco pode ajudar o cinema enquanto entidade? O boteco que a gente encher a cara ou a gente mesmo no cinema de Não, boteco? não, o boteco como também como entidade, assim como o cinema, né? Como uma Tá. vertente dessa crítica. Então, acho que a partir do momento que a gente conseguir essa liberdade, né, de poder circular sem medo, porque hoje, né, a gente tem muito isso. As pessoas acham que isolamento social é cerceamento de liberdade. Não, não é isso. Isolamento social, inclusive, é uma orientação para você não para você evitar aglomerações. Não é do Sim, tipo um lockdown que você não claro. pode fazer, né? Sim. Então assim, a galera, né, tem aquele vídeo, né, do juiz maluco lá. Eu sou juiz, eu não preciso usar máscara. Essa é gás nobre, né, meu filho? É, Enfim. exatamente. Com você não vai pegar. Exatamente. O Robert Pattinson, o Batman pegou Covid-19. Sabe? Ele Se o pegou, eu não Batman pegou, sabia. pegou, testou É. positivo. Tiveram que interromper a filmagem do filme. Caramba, eu Então, não assim, sabia. se o Batman pegou, velho, então, Qualquer um pega, né? complicado. Exatamente. E assim, na hora que a gente tiver essa liberdade de não correr riscos, Sim, sim. acho que os encontros, assim, para discutir arte, acho que esses encontros vão fortalecer muito, porque a gente viveu uma experiência assim sem dados anteriores, sabe? Sem precedência, né? É. Então, eu acho que as nossas experiências pessoais, nos comentários, nas análises das obras, ela vai estar muito forte, porque a gente vai ter esse contexto. Imagina quem viveu o 11 de setembro, sabe? A Sim. forma como eles veem determinados filmes. É óbvio que você vai sentir ali uma coisa diferente. E agora a gente tem essa experiência global, que todo mundo vai sentir a mesma coisa, porque todo mundo viveu isso. Não foi um negócio só dos Estados Unidos, só de Claro. europeu, né, só de rico, só de pobre. Não, todo mundo viveu isso. Então quando a E eu gente estiver no bar, imagino que a pandemia, ela inclusive vai pautar muito as próximas produções, né? Vão demais. ter Nossa, muitas demais. produções, assim, na novela das 9 da Globo vai ter personagem pegando Covid. Então imagina como os filmes que trabalham com esse futuro distópico que acabou virando a nossa realidade não vão trabalhar Né? com isso também, né? Com certeza. E assim, é muito ruim, né, Renata, na hora que a gente vira e fala, o lado positivo disso. Porque, porra, não existe lado positivo, Não, sabe? existem lições que você pode tirar, Lições, né? sim. Mas assim, pro lado do artista, viver esse momento de forte, né, opressão, né, tipo, tristeza, solidão,
Você entra ali, você se afunda em depressão às vezes. Sim. Isso inspira. Uhum. Então, acho que na época da. Ah, eu não lembro. Teve algum problema que acho que foi da febre espanhola, da gripe espanhola, assim. Que depois teve um grande movimento. Enfim, eu Sim, imagino. porque foi o carnaval que surgiu o Cordão da Bola Preta, foi um dos carnavais mais insanos que teve, e pouco tempo depois teve a Semana de 22, que também foi muito um reflexo do que as pessoas tinham vivido ali em 1918, 19, né? Uhum. Pois é, então é bem provável que a gente tenha uma explosão criativa muito forte, né? Sim, Então, se né, a gente pode ter a pretensão de falar de uma lição, de algo positivo que a gente pode tirar disso, no campo artístico, seria essa, o que a gente vai ter aí depois. E isso não só no cinema, literatura, música, né, sim, teatro. Acho que assim será transformador. Mas é foda, né? Acho que a partir do momento que a gente conseguir se reunir, as nossas emoções, as coisas que a gente sente, elas vão estar bem ali afloradas. Então, qualquer interpretação nossa vai estar muito em cima disso, pautada em cima disso. sim. E aí a gente já tá chegando no final, uma pena, porque essa conversa, assim como um bar, renderia. Mas eu vou te fazer duas perguntinhas mandadas até pelos nossos editores mesmo. O Bacana. Luiz Ribeiro pergunta: quando a gente falou sobre público comum, todo mundo é um pouco ou pode ser um crítico de cinema? Perfeita. É ele que comentou sobre o Terrence Malick, eu acho, não foi? Terrence Malick, o mestre dos trailers. Então, sabe, igual todo mundo é técnico de futebol? Acho que é mais ou menos isso. Sim, Né? Então, o cinema, na minha perspectiva, qualquer pessoa pode fazer uma análise de um filme baseado na emoção, na bagagem dela. Agora, para você pegar temas ali mais técnicos, né? Entender a fotografia, entender como a montagem ajuda aquele filme a ter um ritmo maior, a importância da linguagem corporal de determinado ator em determinada cena. Né? Vamos pensar que o Joaquim Phoenix, no Coringa, as coisas que ele faz com o corpo dele, sabe? A gente não precisa ter narração, não precisa ter diálogo, é o corpo dele falando, né? Então, essas coisas, para quem não é crítico de cinema, passam batido. E uma das coisas que eu defendo muito, e por isso que eu tento falar sempre nessa forma mais ampla, para qualquer pessoa acompanhar, curtir, gostar. Eu sou desbocado, então, assim, tem a espontaneidade que rola. Obviamente tem gente que não gosta, mas enfim. É, o que rola é que quando a gente tenta falar do cinema dessa forma, a gente ajuda a estimular o pensamento de outra pessoa que não é um crítico de cinema. sim. Então, acho que essa é uma grande responsabilidade que, pelo menos, eu tenho no cinema de boteco, que é de, bicho, eu tô aqui, eu tô falando de cinema, e eu quero te ensinar a ver um filme e entender esse filme além do que tá ali na superfície, sabe? Refletir sobre ele, aprender sobre ele, entender por que ele funciona, por que ele é bom, sabe? Então, acho que assim, se você quer ser um crítico de cinema, fala dos seus sentimentos primeiro. Fala daquilo que você sentiu, porque Primeiro, ninguém vai assiste poder muito falar. filme, assista Também, muitos também. filmes e fala como Isso, bateu em você. Agora vem isso é cá, a regra. nossa editora Luísa Bertrame, ela mandou uma que eu estou achando ótimo encerrar com essa, mas eu já tô com pena de Acho você, doido. que é, se você tivesse que escolher só um, cinema ou boteco, qual seria? Cara, cinema, velho, porque eu posso beber no cinema. Então, assim, né? Tá de boa, tá de boa, fácil, cara, fácil. Tipo, tá ali, tá tranquilo, né? Então, Justo. Túlio, a gente precisa encerrar, porque daqui a pouquinho a nossa live vai cair. E aí eu queria te agradecer muito e falar agora para você vender seu peixe, convidar o pessoal para seguir vocês, contar um pouquinho aí, fazer um resumo rápido do que eles vão encontrar lá. excelente. Eu agradeço muito, Renata, pessoal todo do Nota Terapia. Muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre um prazer, né, poder conversar com outros veículos, né, conhecer outras pessoas, assim. Fazer esse serviço que a gente faz é muito difícil, né? Muitas vezes a gente não tem ali um certo reconhecimento. Então, muito obrigado por isso. Agradeço a todo mundo aí que dedicou uma hora, né, do tempo para estar Morinha. aqui junto com a gente.
Então, porra, maravilhoso. E para quem quiser saber mais, cola aí, se inscreve no nosso Instagram, nosso canal no YouTube, que tem muito conteúdo. A gente tem esse objetivo megalomaníaco, né, de ser um dos maiores, ter a maior base de conteúdo na internet brasileira falando de cinema. Obviamente, né, acho que é difícil, mas não impossível, especialmente se tratando de crítica, porque só ano passado eu fiz 400, então, assim, acho que Muita dá, coisa. né? Acho que dá. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo pelo espaço aí. O Jovet tá aí, o Jovet é o nosso cofundador lá no Cinema de Boteco também. Então, porra, muito obrigado mesmo, todo mundo aí que participou. Obrigada a você, Túlio. Obrigada por ter passado essa sexta com a gente, tomando aí sua cervejinha. E você que está Né? acompanhando essa live, muito obrigada também. Queria dizer que se você chegou aqui pelo perfil Cinema de Boteco, segue também o Nota Terapia, que aqui tem sempre conteúdo sobre cultura, arte. Essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. E também ela vira um podcast no Spotify. Então segue o Nota Terapia também por lá, que você vai poder ouvir se você quiser indicar para os seus amigos. Tem lá a versão áudio também disso. Túlio, muito obrigada. Valeu mesmo. Um beijo enorme. Muito obrigado, gente. Valeu, Renata. Beijo pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.